Muitas vezes, quando pensamos em grandeza, imaginamos poder, glória, riquezas ou influência. O mundo nos ensina que ser grande é estar acima dos outros, é ter títulos, aplausos e reconhecimento. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho completamente diferente. Em Filipenses 2, 3-9, encontramos uma das mais belas descrições sobre quem Jesus é e sobre a forma como ele viveu enquanto esteve na terra. O apóstolo Paulo nos lembra: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Essas palavras não são apenas uma descrição da vida de Cristo, mas um chamado para nós. A essência do Evangelho está aqui. Jesus, sendo eterno, poderoso e glorioso, decidiu abrir mão de sua glória para se tornar um de nós. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio para ser aplaudido, mas para se entregar. Ele não buscou reputação, mas escolheu carregar a vergonha que era nossa. O contraste é impressionante. Enquanto a natureza humana luta por reconhecimento, posição e poder, Jesus nos mostra um caminho radicalmente diferente, o caminho da humildade. Ele tinha todo o direito de ser exaltado, mas escolheu se humilhar. Ele poderia exigir honra, mas decidiu lavar os pés de seus discípulos. Ele poderia usar uma coroa de ouro, mas aceitou uma coroa de espinhos. Esse é o verdadeiro coração de Cristo: humildade, serviço e obediência. E Paulo nos convida a ter a mesma atitude. Isso significa colocar os outros acima de nós, não viver dominados pelo egoísmo e aprender a servir de forma desinteressada. Pense em como seria o mundo se todos buscassem viver dessa maneira. As famílias seriam diferentes, os relacionamentos mais profundos, as igrejas mais unidas e até mesmo a sociedade experimentaria mais paz. Mas a verdade é que nossa natureza luta contra isso. É difícil abrir mão da própria vontade. É desafiador colocar os outros acima de nós. É doloroso servir sem esperar retorno. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo age em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Jesus não se apegou à sua igualdade com Deus, mas usou sua divindade para servir. Isso nos mostra que grandeza não é medida por quanto somos servidos, mas por quanto nos entregamos. E você, como tem vivido? Tem buscado reconhecimento ou tem buscado servir? Tem procurado aplausos ou tem procurado obedecer à vontade de Deus? Essas perguntas nos confrontam, mas também nos direcionam para uma vida que realmente tem valor eterno. Se essa mensagem já falou com você até aqui, escreva nos comentários: quero ter a mente de Cristo. Isso será um ato de fé e também um compromisso diante de Deus. Não esqueça também de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra poderosa. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele não apenas falou sobre humildade e serviço, mas viveu cada detalhe dessas verdades. Ele não veio à Terra em forma de rei humano, rodeado de exércitos e riquezas. Pelo contrário, nasceu em uma manjedoura, em um lugar simples e humilde. Isso já nos mostra o quanto Deus valoriza aquilo que muitas vezes o mundo despreza. O Filho de Deus, aquele que criou os céus e a terra, decidiu viver como um homem comum. Ele caminhou entre pobres, doentes, rejeitados e pecadores. Ele não se envergonhou de se aproximar dos marginalizados, daqueles que ninguém queria estar perto. Esse é o coração de Cristo, um coração que se inclina para os esquecidos, que valoriza os desprezados e que acolhe os rejeitados. A Bíblia nos conta que, em um momento decisivo, Jesus se levantou da mesa, tirou sua capa,
pegou uma toalha e começou a lavar os pés de seus discípulos. Isso era algo impensável naquela época, porque lavar pés era uma tarefa reservada ao servo mais simples de uma casa. Mas Jesus, o Mestre, se fez servo e nos deixou o exemplo de que a verdadeira grandeza está em servir. Agora pense, quantas vezes nós buscamos posição, reconhecimento e aplausos? Quantas vezes nosso coração deseja ser notado, valorizado e exaltado? Isso é natural do ser humano. Mas Jesus nos mostra que o caminho do reino de Deus é diferente. Quem quer ser grande deve servir. Quem quer ser exaltado deve se humilhar. Quem quer ganhar a vida deve estar disposto a perdê-la por amor a Cristo. Essa verdade nos confronta, porque servir quando é conveniente é fácil. Servir quando recebemos algo em troca também é, mas servir quando ninguém vê. Servir quando dói, servir quando exige sacrifício. Esse é o verdadeiro chamado de Deus para nós. Jesus não viveu buscando agradar as multidões ou conquistar aplausos. Ele tinha os olhos fixos na vontade do Pai. E é aqui que aprendemos algo essencial: a obediência de Jesus. No Getsêmani, na noite em que seria entregue, ele enfrentou um dos momentos mais intensos de sua vida terrena. A Bíblia diz que sua alma estava profundamente angustiada e ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Nesse momento, vemos a profundidade da obediência de Cristo. Ele sabia da dor que enfrentaria, sabia da cruz, sabia do peso dos pecados do mundo que cairiam sobre ele. Mesmo assim, escolheu obedecer. A obediência verdadeira não é apenas quando é fácil ou agradável. A obediência real é testada quando nos custa algo, quando envolve renúncia, quando precisamos abrir mão de nossos desejos para abraçar a vontade de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez. O resultado dessa obediência foi a cruz. Ele suportou a vergonha, a dor e a humilhação, mas através desse sacrifício trouxe salvação para toda a humanidade. Sua obediência nos abriu as portas da vida eterna. E nós? Será que temos vivido em obediência a Deus? Será que estamos dispostos a dizer: Senhor, não a minha vontade, mas a tua? Muitas vezes oramos pedindo bênçãos, respostas e milagres, mas esquecemos de orar pedindo obediência e submissão. Porque a verdade é que seguir a Cristo exige que deixemos de lado nosso orgulho, nossos planos e até mesmo nossos sonhos quando eles não estão alinhados à vontade do Pai. Seguir Jesus é carregar a cruz, é morrer para nós mesmos diariamente, é dizer não ao pecado, não à carne, não ao egoísmo, e sim aquilo que glorifica a Deus. Isso não é fácil, mas é o único caminho que nos leva à verdadeira vida. E aqui está uma chave espiritual poderosa. A exaltação vem depois da humildade. A vitória vem depois da renúncia. A coroa vem depois da cruz. Foi assim com Jesus e será assim conosco. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que cada escolha dele estava alinhada a um propósito eterno. Ele não desperdiçou um só momento, não viveu por acaso, não caminhou sem direção. Desde o nascimento até a cruz, tudo apontava para a obediência ao Pai e para o amor por nós. E Paulo, ao escrever em Filipenses 2, não nos dá apenas uma descrição bonita sobre Cristo. Ele nos desafia: tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Isso significa que o Evangelho não é um convite para apenas admirarmos a Jesus de longe, não é apenas para lermos sobre Ele, cantarmos sobre Ele ou falarmos sobre Ele. O Evangelho é um convite para vivermos como Ele viveu. E aqui está o desafio. Nossa carne resiste a esse chamado. O mundo nos empurra para o orgulho, para a competição, para a vaidade, para a busca incessante de reconhecimento. Mas o Espírito Santo nos chama para algo maior, uma vida de humildade, de serviço e de obediência. Seguir Jesus não é fácil, exige renúncia, exige deixar o ego de lado, exige perdoar quando dói,
amar quando não há retorno, servir quando ninguém está olhando. Mas é exatamente esse caminho que nos conduz à verdadeira vitória. A exaltação de Cristo veio depois da cruz. Ele se humilhou até a morte, e por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o padrão do reino. Primeiro nos humilhamos, depois somos exaltados. Primeiro servimos, depois recebemos. Primeiro obedecemos, depois colhamos o fruto da fidelidade. Se quisermos viver de forma que glorifique a Deus, precisamos pedir diariamente que o Espírito Santo transforme a nossa mente e o nosso coração. Precisamos buscar mais do caráter de Cristo em nós. E como fazemos isso? Na oração. Porque é ajoelhados diante de Deus que aprendemos a nos levantar diante das lutas. Na palavra. Porque é a Bíblia que renova a nossa mente e nos mostra o caminho. E na prática. Porque fé verdadeira não é apenas acreditar, é viver. Agora, quero que façamos juntos uma oração de entrega. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes tenho buscado minha própria vontade, meu próprio caminho, meu próprio reconhecimento. Mas hoje eu declaro que quero ter a mente de Cristo. Ajuda-me a ser humilde, a servir como Jesus serviu e a obedecer como Ele obedeceu. Espírito Santo, transforma meu coração, tira todo orgulho, todo egoísmo, toda vaidade. Ensina-me a caminhar em amor, em serviço e em obediência. Que a minha vida seja um reflexo da vida de Cristo. Eu me entrego completamente a Ti, Senhor, e declaro, não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Em nome de Jesus, amém. Essa oração não é apenas palavras, é um compromisso de entrega, é um chamado para viver diferente. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários, minha vida é de Cristo. Isso será um testemunho público de que você deseja viver para Ele. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever no canal, porque todos os dias trazemos mensagens e orações que fortalecem a fé e aproximam você ainda mais de Deus.